Pergunta 92. Pergunta 92 do nosso Catecismo Maior. Pergunta 92. Só explicar brevemente, porque nós somos irmãos visitando. Aqui em nossas doutrinas na quarta-feira, nós estudamos o chamado Catecismo Maior de Westminster, que é um documento doutrinário, em síntese, né? Que expressa a doutrina da nossa igreja, o que nós cremos, né? E a gente está estudando agora, desde a pergunta 91, sobre a lei de Deus, de forma bem introdutória, bem inicial. A gente não começou ainda a ver cada mandamento, não. Estamos vendo aqui alguns princípios relacionados à lei do Senhor. Então, hoje é a pergunta 92. Observe que, como é uma introdução ainda, pelo menos essas primeiras, a passada e essa agora, ela é mais sucinta mesmo, a sua resposta, e eu procurarei também ser mais sucinto, até também por conta da voz. Eu vou tentar ser mais moderado hoje. Vamos lá. Pergunta 92. Eu lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. O que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência? Resposta. Vamos de novo. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus. Bem, observe como é que a resposta a essa pergunta ela se inicia. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência. O que o nosso catecismo está falando aqui? A que período ele está se referindo aqui? Teologicamente falando, essa é a maneira de se referir ao momento ou ao período do homem antes da sua queda. Antes da queda, esse período é chamado de estado de inocência. O homem estava numa situação de estado de inocência. E é claro isso, é fácil de entender, porque ele ainda não era um pecador. Ele não era um criminoso ainda, alguém que estava em oposição a Deus, alguém que pudesse ser chamado de culpado. Pelo contrário, ele era perfeito em seu estado original, santo e, sendo assim também, inocente. Mas não apenas isso, não quero apenas que você entenda a que período e a que condição esse termo significa e se refere teologicamente. Mas eu também quero que você observe que é nesse contexto, ou pelo menos mesmo nesse contexto, o homem recebeu uma regra de obediência que lhe foi revelada. Como assim, pastor? Você pode se perguntar, o que o senhor quer dizer com isso? Lembre-se que na pergunta passada, na pergunta 91, nós vimos qual é o dever que Deus requer do homem. E a resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. E vimos que existem razões para que isso aconteça, para que o homem preste obediência à vontade revelada do Senhor nosso Deus. Uma delas, que eu pontuei de maneira posterior, não foi logo a primeira, foi que uma vez que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, nós devemos obediência ao nosso Deus por gratidão a Ele e também para a nossa santificação. Mas veja, a nossa obediência à lei de Deus, ela é obrigatória não somente por causa agora de sermos salvos pelo Senhor, redimidos por Ele. A nossa obediência é requerida pelo Senhor mesmo antes da queda. E por que isso? Como vimos na quarta-feira passada, porque nós somos criaturas. Então, o simples fato de nós sermos criados por Deus, isso já de maneira inerente ao nosso estado, à nossa condição, à nossa natureza de sermos criaturas, nos faz estarmos obrigados a obedecer a sua lei.
Em outras palavras, nós devemos obedecer à lei do nosso Deus, não apenas porque nós fomos salvos, mas antes mesmo de cairmos em pecado, antes de nossos pais, Adão e Eva, caírem, antes disso, eles já deviam obediência a Deus, já deviam se conformar à lei de Deus, andarem, melhor dizendo, nessa lei, mesmo antes da queda. E o motivo principal disso, que fundamenta isso, que é o fato de serem criaturas. Sim, o simples fato de Deus ser o Criador e nós sermos criaturas, isso nos impõe esta obrigação de nos submetermos à sua vontade. Então isso é interessante, você observar que a resposta aqui tem essa implicação. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência. Sim, foi dada a ele uma regra de obediência no estado de inocência, pelas razões que eu aqui apresentei. Veja, o catecismo segue e diz: e a toda a raça humana nele. Como assim? Não apenas a Adão e Eva, isso foi ordenado, foi revelado a eles e, por consequência disso, ordenado, mas a toda a sua descendência. E aí eu tenho que lembrar você de um princípio bíblico que ele é importantíssimo para você conseguir entender logo no início da revelação bíblica, da relação de Deus com o homem, que é o princípio da representatividade. Em teologia nós dizemos que Adão ele é o cabeça federal de toda a raça humana. O que significa isso, pastor? Ele é o representante legítimo colocado pelo próprio Deus para toda a raça humana. Então, por isso que o catecismo responde dessa maneira: não apenas a Adão foi dada esta regra de obediência para ser cumprida, mas toda a sua descendência estava também sujeita a esta mesma regra de obediência, uma vez que ele é o representante federal, legal, diante do Senhor, desta raça humana, da raça humana, ou seja, da sua descendência. Vá lá para Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis 1, versículos 26 e 27, eu peço que você que encontrar leia em voz alta. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja, uma das implicações de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança é exatamente o fato de que o homem ele é criado com uma natureza moral. E uma vez que ele é a imagem e semelhança do Altíssimo, ele deveria refletir em seu caráter e em todas as suas atitudes o mesmo caráter de Deus, a sua santidade, a sua sabedoria. Assim como Deus é, nesse sentido, com relação aos seus atributos que são comunicáveis ao homem, aquilo que o homem deveria refletir em sua vida, conforme Deus. Isso faz parte, necessariamente, a lei que é uma expressão do caráter do Senhor nosso Deus. Agora vamos para Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. Perceba, o Senhor Deus, ele pronunciou isso, ele falou isso para Adão. Isso foi revelado a Adão, é isso que está acontecendo aqui em Gênesis 2. Deus revelou a Adão esta regra. Talvez você tenha ouvido isso de uma forma diferente do que eu vou falar agora, porque infelizmente se tornou muito comum um pensamento equivocado sobre essa questão da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Mas, biblicamente, não há nenhum texto que nos mostre que
essa árvore do conhecimento do bem e do mal era algo que era ruim ou má em si mesma. Pelo contrário, qual é o relato, o testemunho bíblico? Que Deus criou todas as coisas sendo o quê? Boas. Tudo que Deus fez foi bom. O que inclui também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não tinha intrinsecamente algo nela que era ruim, que era mal. Então, pastor, qual é a questão aqui? A questão é simples, pelo menos nesse sentido, tá? Para você entender. Deus proibiu comer daquilo. E o fato de Deus dar uma ordem, por si só, descumprir isso, é pecaminoso. Ainda que a proibição divina não seja referente a algo que em si mesmo não era pecaminoso. Eu vou dar um exemplo para você para clarear o seu pensamento. Pense, por exemplo, nas leis dietéticas da antiga aliança. Um exemplo disso era a proibição para o povo na antiga aliança de comer carne de porco. Em si mesmo, isso não era algo pecaminoso, intrinsecamente pecaminoso, o ato de comer carne de porco. Mas a partir do momento que Deus dá uma proibição quanto a isso, passa a ser pecado se tal pessoa comer. Essas leis, elas foram revogadas, ou melhor, elas foram já cumpridas na pessoa de Cristo, na nova aliança. Tanto é que nós podemos sim comer carne de porco sem nenhum problema. Mas perceba, enquanto ela esteve em vigência durante a antiga aliança, o povo não poderia se contaminar com essas coisas. Eu não vou entrar no mérito aqui das razões para isso acontecer, porque não é meu ponto aqui, mas apenas para traçar um paralelo para você ver que, mesmo quando algo em si mesmo não é pecaminoso, intrinsecamente pecaminoso, quando Deus diz não faça, fazer se torna pecaminoso, porque Deus disse para não fazer. Em outras palavras, há coisas que são intrinsecamente pecaminosas, e em qualquer contexto elas serão pecaminosas. Em qualquer contexto elas serão pecaminosas. Seja aqui entre os irmãos, seja lá no seu quarto, seja no seu trabalho, existem coisas que em si mesmas são pecaminosas. E quando você fizer isso, será pecado diante do Senhor. E existem coisas que, em determinado contexto, isso será pecaminoso. Isso será pecaminoso. Exemplo. Acho que vai ficar mais claro falando isso. O lazer para o povo de Deus é legítimo e é até algo que a Bíblia coloca como sim também sendo algo importante. Cumprimento do sexto mandamento. Você ter um tempo para você e para sua família glorificando a Deus, um momento de lazer com a sua família. Isso não é pecaminoso. Mas o lazer, por exemplo, no dia separado por Deus para culto a Ele, aí se torna pecaminoso. Quando você deixa de cultuar ao Senhor Deus para se envolver numa atividade de lazer com a sua família ou sozinho, você está pecando. Porque o lazer em si é intrinsecamente pecaminoso? Não. Mas naquela circunstância se tornou pecaminoso. Está dando para entender? Pois bem, voltando para o nosso ponto aqui, que é lá Gênesis 2 com relação à proibição. Não era pecaminoso em si mesmo, a árvore não era má, não tinha nada de errado com a árvore, mas quando Deus disse não faça, fazer seria pecaminoso. Então Deus disse para Adão não comer daquela árvore, logo ele não poderia fazer. Essa ordem do Senhor Deus foi clara. Eu quero enfatizar isso para vocês, porque muito se foi dito e escrito ao longo da história sobre a queda do homem. Inclusive, uma das tentativas mais afrontadoras do diabo é de querer fazer com que essa história seja conto da carochinha, né?
Essa mentira tem sido contada por muitas vezes. Não, você não pode ler Gênesis capítulo 1 e 2 e 3 de maneira literal, não é bem assim. Isso é o conto do diabo. Satanás espalha essa mentira ao longo da história, para que você venha a deixar de acreditar no que aconteceu. Pois bem, essa é uma das formas de desacreditar a revelação bíblica, desacreditar o texto. E há outras formas também de releitura, de tentar reler o texto, às vezes colocando, não poucas vezes, colocando Deus como o vilão da história. E uma delas, como se Adão aqui não tivesse tão ciente do que foi dito a ele. Ora, Deus falou claramente a Adão, claramente, foi uma revelação clara e direta a Adão: você não vai comer desta árvore, e do fruto desta árvore, e do dia que você comer, certamente morrerás. Lembre-se que o que aconteceu ali também está diretamente ligado, intrinsecamente ligado ao pacto, à aliança de Deus com Adão. Como assim, pastor? No contexto de aliança, o Senhor Deus, quando estabelece uma aliança com um homem, essa aliança tem algumas características, ela tem alguns aspectos, e uma delas, ou algumas delas são, por exemplo, a promessa presente, a advertência presente com relação a uma possibilidade de juízo, a regra é dada para o cumprimento acontecer. Então são características, algumas das características de uma aliança. Naquele contexto, estava envolvida a ideia de que, se você obedecer ao que eu estou dizendo, ou seja, perseverar em obediência, não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, a implicação lógica e necessária é que Adão, ele teria vida. Como assim, pastor? Se Adão já era vivo e era santo, não tinha pecado algum. Ora, nós entendemos que se Adão ele tivesse passado no teste, Adão receberia do Senhor vida eterna, sem a possibilidade de pecar. Sem a possibilidade de pecar. E como é que a gente extrai isso do texto? Isso é uma inferência do texto. Por quê? Porque Deus disse que se ele comesse do fruto, ele iria morrer. Qual é a inferência lógica necessária disso com relação a se ele obedecesse? Se você obedecer, certamente viverás. Mas ele já tinha vida. Entenda, vida no sentido de vida eterna, sem a possibilidade de vir a pecar, que é o que acontecerá na glória. Deixe eu lembrá-lo acerca das categorias de Agostinho de Hipona, que colocou isso há muito tempo, para clarear também o seu pensamento. Acho que vai lhe ajudar também quanto a isso. Agostinho, falando sobre a condição do homem, desde a sua criação até a glorificação, ele disse o seguinte: que o homem, antes da queda, ele podia pecar. Antes da queda, o homem podia pecar, e de fato pecou. Depois da queda, o homem não pode não pecar. Ele não pode não pecar. Ou seja, ele agora é escravo do pecado, logo ele irá pecar. Então, para você entender, não pode não pecar, ou seja, ele pecará, indubitavelmente. Depois que ele é salvo pela graça, e agora está em Cristo, ele pode não pecar. Ele pode não pecar, porque ele não é mais escravo do pecado, e ele agora está debaixo do senhorio de Cristo, e ele pode não pecar. Agora não entenda isso como ele pode parar de pecar completamente. É claro que não, enquanto estivermos aqui estaremos lutando contra o pecado, mas nós podemos sim agora, pela força do Espírito Santo, não pecarmos, pontualmente falando, ou seja, vencermos tentações, vencermos o pecado, mortificando nessa luta diária, às vezes perdendo, às vezes vencendo, mas conseguimos agora sim. O ímpio não. Quem está em Cristo pode não pecar. Na glorificação, quarto estágio, o homem não pode pecar, ou não poderá pecar.
não poderá pecar. Será impossível de pecar. Pois bem, os teólogos entendem, reformados principalmente, que se o homem tivesse perseverado em obediência lá no início, não tivesse caído, falhado no teste, ele teria alcançado esse estágio da glorificação final. É essa a ideia, em síntese. Certo? Mas ele caiu. Aí alguns se perguntam, mas pastor, quanto tempo duraria esse teste? Nós não sabemos. A Bíblia não nos revela isso. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, pelo menos ali, Mateus e Lucas nos contam 3 vezes, 3 investidas do diabo no deserto. Mas o texto também nos diz que o diabo o deixou para depois voltar a tentar. Então, alguns especulam que talvez, pelo menos 3 vezes, mas não sabemos quanto tempo duraria o teste de Adão. Mas o fato é que, por se tratar de um teste ele tem uma natureza temporária. Um teste não é para sempre. Um teste tem uma natureza temporária. Então Adão seria testado, seria assim provado durante um tempo. Talvez não. Provavelmente já aconteceriam sim mais ataques do diabo depois daquele primeiro, se ele tivesse vencido. Mas em algum momento Deus daria fim a esse teste. E Adão assim receberia assim a sua recompensa de obediência, pela obediência. Mas não foi o que aconteceu. Ele falhou no teste, ele caiu. E no caso da queda de Adão, ela é gravíssima em vários aspectos. Um deles é por conta do que eu estou mencionando aqui, porque Deus havia revelado para ele claramente a sua vontade. Percebe? Além de Deus criá-lo bom, santo, a sua imagem e semelhança, estabelecer com ele um pacto, dar todas as condições para ele favoráveis, para ele permanecer em obediência, o seu estado de inocência, tudo. Deus deu tudo a ele. Deus ainda revelou, abrindo a sua boca e com a sua voz dizendo: não faça isso por isso. O que agrava consideravelmente a desobediência de Adão. Você sabe muito bem disso. Você conhece bem esse princípio, não conhece? Quanto mais conhecimento alguém receber da parte de Deus, maior duro juízo sofrerá se desobedecer a Deus. Bem, então eles compreenderam ali a vontade do Senhor. Segue nosso catecismo. Além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral. Vá para Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículos 14 e 15. Texto importantíssimo para você entender essa questão da lei moral, gravada no coração do homem. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. E agora Romanos 10, versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Vamos lá. Deixa eu ler aqui o que diz o nosso comentarista, Johannes Gerhard dos Vos, com relação a essa questão da lei moral dada à raça humana no estado de inocência. Ele diz o seguinte: a lei moral foi dada à raça humana no estado de inocência pela revelação natural de Deus no coração humano. A raça humana, quando foi criada, tinha a lei moral de Deus escrita em seu coração. Não foi preciso que Deus fizesse a Adão e Eva uma revelação especial da lei moral, porque ela já fora escrita por ele em suas naturezas. Não foi preciso nenhuma revelação especial da lei moral de Deus enquanto a raça humana não tinha ainda caído em pecado. Romanos 2, texto lido agora há pouco pelo nosso irmão Breno, você vê isso claramente, que Deus ele escreveu no coração do homem a sua lei, ela foi gravada no seu coração. E aí vocês perguntam, mas pastor, que lei? Os 10 mandamentos, o decálogo. E é interessante que quando você observa a leitura, você faz a leitura do texto bíblico e observa atentamente como ela vai se desenrolando a revelação, você vai observar que é lá somente em Êxodo capítulo 20,
que a lei ela é dada de maneira explícita ao povo. Lá em Êxodo 20, você lembra quando Deus ele entrega a sua lei, os seus 10 mandamentos ao povo, através de Moisés, as 2 tábuas. E alguns eles entendem que ali é como se Deus estivesse pela primeira vez entregando a sua lei. Ora, num certo sentido isso é verdade, quando estamos falando acerca dessa lei ser entregue pública e formalmente, de maneira externa ao seu povo. Mas não é verdade que foi a primeira vez na história que Deus concedeu a sua lei. Deus já tinha concedido nesse sentido no coração humano, gravado no coração humano, lá em Adão e em Eva. Ele fez isso. Como é que a gente pode comprovar isso, pastor? Ora, por vários textos bíblicos. Por exemplo, quando você vê José no Egito. José, como você muito bem sabe, filho de Jacó, ele sabia que se ele se deitasse com a mulher de Potifar, aquilo seria adultério. E o 7º mandamento que diz não adulterarás, só foi dado formalmente, publicamente, de forma externa, em Êxodo capítulo 20 também. Então é que José, bem antes do Êxodo, bem antes das 2 tábuas serem entregues, ele sabia disso. Como é que ele sabia que dormir com uma mulher que não fosse sua, que fosse uma mulher de outro, seria pecar contra Deus? Como é que o povo, em Êxodo capítulo 16, 4 capítulos antes da entrega da lei formal e pública, eles sabiam que tinham que guardar um dia em 7, na antiga aliança, o 7º dia? Como é que eles sabiam disso, que tinha que se guardar o dia do descanso? Se isso só é dado na lei também em Êxodo capítulo 20. Lembra do maná, as orientações com relação a isso? Como é que eles sabiam disso? Como é que eles sabiam, como é que Abraão sabia que era pecado mentir? E assim por diante. Vamos regredir mais ainda. Como é que Abel e Caim sabiam que tinham que prestar culto a Deus, como nós vemos em Gênesis capítulo 4, no início já ali, e eles prestavam culto a Deus? É bem verdade que Caim prestou um culto não ordenado pelo Senhor, mas Abel prestou um culto ordenado por Deus. Como é que eles sabiam disso? Sim, porque a lei estava gravada no seu coração, e porque os seus pais ensinaram essa lei, a vontade do Senhor aos seus filhos. Agora, observe que enquanto o homem não tinha caído, a lei gravada no seu coração era suficiente para ele cumprir a vontade de Deus. Mas uma vez que o homem cai em pecado, essa lei gravada no seu coração agora passa a ser sufocada por ele. O homem passa a sufocar esse conhecimento do Senhor dentro de si, aplacá-lo. A ideia é essa mesmo, é de rejeição a esse conhecimento. Está lá, é inerente, ele não consegue retirar isso, mas ele tenta sufocar o conhecimento. Então o Senhor, em sua sabedoria e na sua providência, em dado momento da revelação, ele agora externaliza essa lei. Não é que ele inventou de uma hora para outra, não, ela já tinha sido dada, gravada no coração, ela vinha sendo ensinada assim, geração em geração, a vontade do Senhor, mas Deus viu ali que havia necessidade no homem de também ter isso de forma documentada. E observe em que momento isso é entregue: na organização do povo para se tornar formalmente uma nação. Precisariam de um documento, de uma constituição para guiá-los. Mas era a mesma lei já gravada desde a criação. Desde a criação. Então veja, como diz o catecismo aqui, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para Adão não fazer, também foi-lhe entregue, lhe revelado, no caso foi gravado no seu coração, a lei moral. A lei moral. Os 10 mandamentos, que são a expressão do caráter do Senhor nosso Deus.
Mais uma vez, deixa-me ler o comentário do Johannes Guerra dos Voss. Ele diz o seguinte: qual é a visão moderna, comum da lei moral? O que é que se fala em nossos dias acerca da lei moral, dos 10 mandamentos? A visão moderna, comum da lei moral, não se baseia na Bíblia, mas na filosofia e nas teorias científicas humanas. Segundo o entendimento em voga, a lei moral não é uma revelação da vontade de Deus, nem uma expressão da sua natureza. Ela é tida como se existisse por si mesma, como integrante da natureza das coisas. O pensamento moderno considera que o universo existe por si mesmo, ou seja, ele não foi criado, e que a lei moral de Deus existe por si mesma como integrante do universo. Conforme esse entendimento, se houver um Deus, ele também estará sujeito à lei moral que existe acima e além dele. Segundo a ideia dominante de que a humanidade evoluiu de um bicho ancestral, a lei moral não é considerada como uma revelação da parte de Deus, mas como uma descoberta do homem. Essa teoria sustenta que a humanidade originou-se não no jardim do Éden, mas na lama, e que a lei escrita originalmente no coração humano não foi a lei de Deus, mas a lei da selva. Assim, ao longo de milhões de anos, a humanidade desenvolveu-se e aperfeiçoou-se gradativamente e descobriu mais sobre a verdadeira lei moral herdada da natureza das coisas, até que a lei da selva no seu coração foi transformada na lei moral, como é hoje entendida pelos homens. Aí ele diz assim: quais são os erros desse entendimento moderno da lei moral? Primeiro erro: esse entendimento moderno da lei moral considera não como uma revelação da vontade de Deus, expressão da sua natureza, mas algo existente por si mesmo, como uma espécie de força ou princípio impessoais no universo. Você já deve ter ouvido isso de alguma outra forma. Por exemplo, quando alguém que tenta negar a existência de Deus, essa pessoa, você aponta para ela um seguinte argumento: mas espera aí, então como é que a gente define aquilo que é bom e aquilo que é mal? Como é que você pode afirmar, por exemplo, que o estupro é uma coisa que é má, que é vil? Com base em quê? O que te embasa para poder falar isso? Ora, nós sabemos que isso é mal, porque isso é uma deturpação, é uma corrupção da lei divina. Isso é um ataque à própria santidade de Deus, o seu caráter. Isso vai contra, isso viola a sua vontade. Deus é bom, logo aquilo que não se conforma a Deus é mal. Aí, esse ateu, ele vai fugir para o seguinte argumento: não, esse tipo de coisa, ela é má. Alguns vão dizer isso, como por exemplo, o roubo é considerado como um crime, e assim por diante. Essas coisas são más, recebem o conceito de mal, porque a sociedade como um todo assim determinou isso. É conveniente para a sociedade viver assim, sobre essas regras, para ter um mínimo de uma estrutura social pacífica, ordeira, que possa viver em algum nível ali de comunidade. 2. Segundo erro que ele pontua: essa teoria defende que a humanidade originou-se nas profundezas e que gradativamente subiu às alturas, ao passo que a Bíblia ensina que a humanidade originou-se nas alturas, despencando depois nas profundezas, pela desobediência a Deus. É exatamente isso. Ora, essa teoria, ela vai dizer que o homem estava numa condição pior no início, e com o passar das eras, o homem foi evoluindo, foi avançando em seu entendimento, foi sendo cada vez mais civilizado, e assim se organizando em sociedade e convivendo melhor. Ora, esse é o retrato contrário da Bíblia, o que a Bíblia diz. O homem foi feito perfeito, santo, e caiu em pecado. Então as coisas, elas pioraram, elas não melhoraram nesse sentido, tá? Nesse sentido, desde a criação, depois da criação, quando a criação foi feita boa, perfeita, e depois ela acabou vendo uma degeneração da criação, uma corrupção dela, não apenas da humanidade, mas de toda a criação. Então houve um estado de perfeição inicial e depois de queda dessa perfeição, de piora do seu estado, não o contrário. Terceiro, essa teoria afirma que a lei moral é um desenvolvimento ou descoberta humanos, enquanto a Bíblia ensina que a lei moral é uma revelação divina. Em resumo, não há no pensamento moderno espaço para as 3 grandes verdades da Bíblia. Primeiro, o universo foi criado por Deus
Segundo, a perfeição original e a queda subsequente da humanidade. E terceiro, a revelação da lei moral como sendo a vontade de Deus. Exatamente isso. Em última instância, é um ataque contra o próprio Deus. É uma negação da divindade. Colocando de outra maneira, você só pode entender adequadamente a lei, no caso, por exemplo, pegando a primeira tábua da lei, a adoração, a idolatria, ela é pecaminosa por quê? Ou pegando a segunda tábua da lei como exemplo, só um mandamento, por que é pecaminoso não honrar os pais? É um exemplo de cada. Porque você pode compreender isso adequadamente se você compreende isso à luz da revelação divina. Porque esses mandamentos, esses dois, o primeiro e o quinto e os demais, são uma expressão do caráter de Deus. Então, se você não conhece quem Deus é, se não conhece a sua revelação, os seus seios, os seus atributos e as suas obras, se você não conhece a Deus, você não tem como entender isso, a parte de Deus. Não pode. Então, a gente termina aqui essa doutrina de hoje, lembrando a vocês também, não quero deixar de falar isso nesse final, que essa lei que foi nos dada, nos foi revelada desde o início para o homem, para nossos pais, Adão e Eva, ela permanece, como ainda nós veremos ao longo das nossas lições, como regra para nós, tá? Contudo, não para que nós, em obediência a ela, tentemos alcançar a salvação, pois isso é impossível, mas como instrumento da nossa santificação e de gratidão ao nosso Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que obedeceu perfeitamente em nosso lugar essa lei. Ele fez o que Adão não fez. E ele fez mais do que Adão, na verdade. Ele obedeceu a lei perfeitamente, não caiu, não pecou, e além disso, se entregou voluntariamente para expiar os nossos pecados. Então a nossa segurança não está na obediência à lei, até porque nos é impossível obedecê-la perfeitamente. A nossa confiança está naquele que guardou a lei perfeitamente, o nosso Redentor. Mas nós somos salvos por Ele para sermos reconduzidos à lei, para obedecê-lo, guardando a sua lei no coração, para não pecar contra Ele. Que Deus nos ajude a assim procedermos. Amém.